Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, como você viu aí no título do vídeo, espero que eu tenha conseguido colocar, mas é impossível entender o presente sem conhecer o passado. Esse cara que vocês estão vendo aí, muitos não conhecem. Os mais antigos com certeza, né? As pessoas que têm mais de 35 anos, com certeza sabem que esse é José Sarney. Depois do falecimento de Tancredo Neves, né, que era o presidente da época, o vice assumiu, que era Sarney. E ele tinha uma tarefa difícil na sua época, que ele tinha que continuar agradando as elites que o apoiavam e acabar com a inflação que estava destruindo literalmente o Brasil, os preços subindo toda hora. E aí foi quando ele fez o Plano Cruzado, em 1986. Só que o simples fato de criar uma nova moeda não dá ao país estabilidade. E ele precisava dessa estabilidade nos preços. E o que é que ele fez? Essas imagens aí que você vê são testemunhas do que aconteceu naquela época, do fracasso dessa ideia, que é a mesma, inclusive, de Paulo Guedes. É por isso que eu estou falando aqui com vocês e mostrando, porque a mídia faz questão que as pessoas não saibam dessas coisas, para que eles possam repetir os mesmos planos. É tudo arquitetado, meus irmãos. Para segurar a inflação, o governo proibiu que os supermercados fizessem o aumento, repassassem o alto custo dos produtos, a inflação no caso, para os produtos de consumo. Inclusive, o palhaço chegou a criar um broche. Esse broche que você vê, escrito "Eu sou fiscal do Sarney", era dado às pessoas. E as pessoas ficavam ali olhando o supermercado que estava vendendo qualquer produto que fosse acima do preço tabelado pelo governo. O dono do supermercado, o comerciante, tinha o seu estabelecimento multado, fechado e às vezes até ia preso. É óbvio que isso fracassou e trouxe uma coisa pior ainda. O povo foi enganado achando que, o Sarney resolveu o problema. Agora, como dizia Luiz Gonzaga, agora o Brasil progrede. Pois bem, o povo eufórico, achando que as coisas realmente tinham melhorado, né, por causa dessa estabilização forçada dos preços, fez com que muitos comerciantes quebrassem ou simplesmente fechassem a sua loja e vendessem por fora nas intocas, dizendo, olha, eu vendo, eu tenho uma mercadoria ali para vender, se você quiser comprar, é tanto, sabe? O brasileiro sempre dá um jeitinho e o nosso povo é muito criativo para esse tipo de coisa. E com cada vez mais pessoas fazendo isso, o que é que gerou? Um desabastecimento das prateleiras. As pessoas queriam os itens e não tinha, simplesmente não tinha. Então o governo teve que resolver isso. E os fornecedores, obviamente, se aproveitaram, cobrando um a mais para obter esses produtos. Gastando cada vez mais, o governo chegou um momento que ele não pôde honrar a dívida externa, a dívida com os donos do mundo. Ao invés de, como o Dr. Enéas sempre falou, ver o problema real da fuga de capital do nosso país, que é essa dívida externa que merecia uma auditoria. É legal fazer isso, pedir uma auditoria dessa dívida e renegociar esses juros. Mas nenhum governo tem coragem de fazer isso, principalmente esse que na época já vinha de um governo que havia falecido. Então, não conseguindo mais honrar a dívida, não deu mais para segurar os preços. E quando soltou, meu irmão, as pessoas pagaram dobrado pelaquela épocazinha, aqueles meses que eles tiveram de preço tabelado, agora eles teriam que pagar dobrado. O país estava ferrado. E aí o sistema sempre apresenta, né, a sua salvação milagrosa, os seus messias. O messias da época era esse aqui, ó, que acusava os outros justamente do que ele é, ó. Collor de Mello, o caçador de marajás. O cara era um verdadeiro marajá, playboy, mas a mídia vendeu isso e o povo acreditou, porque ele parecia ser o oposto do que era o Sarney. E só para lembrar, é claro que Enéas estava sempre lutando com unhas e dentes para tentar esclarecer a verdade para o povo, tentar conscientizar. Vou colocar só um trechinho. Senhor Fernando Collor, o senhor iniciou em 1990 um processo de deterioração do Estado sob a égide de modernismo. O senhor é o responsável maior por um processo que toda a população brasileira conhece, de privatizações que de fato significam a transferência do patrimônio público para mãos privadas, fundamentalmente alienígenas. Se você começar a prestar atenção nas características dos presidentes que o Brasil teve, depois do Collor veio o quê? Veio o cara estudado, o cara que parecia saber todos os problemas da nação, estudou fora, era um Washington Boy, o Fernando Henrique Cardoso. Então, pô, vamos botar um homem que conhece as coisas, que sabe. Vamos botar ele, poliglota, fala vários idiomas. Coloca ele. Não deu certo. Não, vamos colocar agora um jumento. Um cara que tem pena de nós. Bota o Lula. E por aí você vai vendo que o pessoal sempre escolhe o oposto daquele candidato. Passa um tempo com ele, depois vê o que realmente é, que são ferramentas do mesmo sistema, e aí tenta um que seja o oposto daquele. Aí você vê também a diferença da Dilma, né, do Lula, pro Bolsonaro. É o oposto.
Mas a questão aqui do vídeo que você tem que memorizar é esse plano do Sarney. Essa história de tabelar preço. Porque é o mesmo de Paulo Jegues. Só que descaradamente agora, eu quero que você escute a fala dele, descaradamente agora, ele só quer segurar até ganharem a eleição. Chamando mais uma vez o povo de imbecil, o povo de idiota, chamando o povo de gado. É exatamente isso que eles estão dizendo. Olha, gado, eu vou deixar mais barato até vocês me elegerem. Depois que vocês me elegerem, eu subo o preço da gasolina, eu corto esses benefícios e eu vou cobrar tudo isso, como inclusive esses preços tabelados, eu vou cobrar tudo dobrado depois que vocês me elegerem. É isso que ele está dizendo. Escute. ICMS, IPI, nós reduzimos esse imposto. Então, ao longo da cadeia, trégua. É aquilo que você, João Galassi, disse muito bem, o seguinte, nova tabela de preço, só em 23. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí 2, 3 meses. Nós estamos numa hora decisiva para o Brasil. Então, meu irmão, o que eu falei aqui, contra fatos não há argumento. A pessoa quer debater, mas a própria história não permite o debate. Porque essa ideia de Paulo Jegues, pensa no nome bem colocado, Paulo Jegues, é uma ideia realmente de Jegues. Já foi testada e todo o país que fez isso, o próprio Brasil já fez isso. E é o caminho para o desastre total, para o caos. E é aí que eles querem chegar. É por isso que eu tenho dito aqui, meu irmão, que não tem como não reconhecer que o pior plano econômico de todos os candidatos que estão aí, o pior plano econômico é o de Paulo Guedes. E que Bolsonaro endossa. Até porque não entende nada de economia, como ele mesmo falou. Se o cara trocasse de ministro, trocasse de ideia, era outra coisa, meu irmão. Mas o cara tá totalmente servil à vontade internacional e vai falir o país com mais 4 anos de governo, você não tenha dúvida disso. O PT tem as piores propostas de lei, quer criar uma ditadura aqui nas redes sociais, tirar literalmente a nossa liberdade, quer o povo desarmado, bandido com mais direito do que o cidadão, do que a polícia, tratar a polícia como bandido. Todo mundo já sabe o que é o PT. Eu não preciso ficar repetindo aqui, vocês sabem. É por isso mesmo que eu digo a você que não dá para escolher entre meu ruim e meu pior. Eu vou repetir isso aqui até o fim. Quem não quiser escutar, o mesmo botão que se inscreve também se desinscreve. Agora o que eu não posso fazer é para ganhar views, para ganhar inscrito, ficar mentindo aqui para as pessoas. Não dá para continuar com esses caras. E falando em economia, que é a principal mola do mundo, o plano de Guedes é o mais terrível, o mais letal. Com toda a roubalheira do PT, Petrolão, Mensalão, todos aqueles absurdos que deveria esse partido todo estar preso, com tudo aquilo nós não chegamos a esses números terríveis, meus irmãos. Dizia que a Petrobras era roubada e estava quebrada. Mesmo assim, ela servia ao país mantendo os preços justos aqui. Barato nunca foi, mas era justo. Nunca tivemos um gás de cozinha tão caro. Nunca a cesta básica foi tão cara. Nunca o salário mínimo comprou tão pouco como agora. Isso é fato. Você pode debater outras questões, mas o que os números demonstram você não pode. Porque são fatos. Fatos são fatos. Olha o preço do combustível. O cara tá tirando as coisas do Brasil e passando para a elite. É um traidor da nação. Só com essa proposta da Eletrobras, que se o Brasil tentar reestatizar depois que ela for privatizada, se ele mesmo for reeleito e depois mudar de ideia, ele vai ter que pagar o triplo. Como é que o cara cria uma lei dessa contra o próprio país, contra o próprio governo? Isso já era motivo para ser preso e será, família. Anote o que eu estou dizendo. Caso ele perda as eleições, é por isso que há tanto desespero, faz de tudo aí, para nesses próximos meses a gente baixar os preços de tudo, dar dinheiro pro povo, façam de tudo, porque ele sabe que não é uma questão apenas de eleição, é uma questão de prisão. Esse é o ponto. O cara já mexeu mais de 20 vezes nos delegados que pegaram qualquer processo ligado a ele ou aos filhos. Descobriu alguma coisa sobre ele, manda pra PGR. Quem é o cara que ele colocou lá? Então é uma questão que ele tá vendo como sobrevivência. Ou é isso ou é cadeia. Então você vai ver muito tipo dessas propostas milagrosas que você que é adulto, meu irmão, sabe muito bem qual é o resultado disso. Como eu disse, é só pesquisar a história, leia um pouco sobre Sarney. Se tiver interesse, se esse vídeo chegasse pelo menos a 20 mil views, se o povo mostrasse interesse, a gente fazia aqui, né? Explicando um pouco sobre o governo Sarney. Podíamos fazer até uma série. O pessoal tá muito mais interessado em outros assuntos do que esse, meu irmão. Mas é porque o pessoal não se interessa. O brasileiro não gosta de conhecer a sua própria história. Eu não sei se é pra não esquentar a cabeça, alguma coisa do tipo. É como se fosse uma proteção. O povo, eu não quero nem saber. Aí acredita nas mesmas mentiras contadas por outros caras. A proposta de Paulo Jegues é a mesma do Sarney. E o resultado, meu irmão, é dramático.
O Brasil não sobrevive a mais 4 anos de um governo Bolsonaro, vocês podem ter certeza disso. Roubar uma empresa já é motivo para perpétua, mas sempre dá para resgatar. Aconteceu isso com a Petrobras, deu para recuperar. Agora, depois que entrega, meu irmão, principalmente quando você sabe a Eletrobras, quem vai comprar a Eletrobras é a China, meu irmão. Olha o que eles fazem com seus cidadãos lá. Você acha que eles vão ter pena da gente brasileiro? Você acha isso mesmo, meu irmão? As pessoas precisam acordar e esquecer os seus lados políticos. Eles falam muito bonito na hora que eles querem. Hoje tá pior porque, além deles próprios enganando o povo, eles têm os seus cabos eleitorais 24 horas por dia disfarçados. Eu fico vendo mesmo a Jovem Pan lá, os caras falando, não, a gente entrevista todo mundo aqui. Aí, não tinham levado o Monark lá. O Monark falou meio que deboche, olha, se continuarem me irritando com a imprensa, né? Eu vou votar no Bolsonaro, porque o pessoal direto no pé dele. Aí na mesma hora a Jovem Pan já levou o cara lá. Não, Monark, chega aí, porque tu não sei o que, tu falou aí que vai votar no Bolsonaro. Quer dizer, os caras dizem que são neutros, mas se passam por uma coisa dessa, óbvio que não é neutro. Essa questão do sertanejo tá mostrando muita coisa, meu irmão. Ainda tem gente defendendo, dizendo, não, mas no caso do Gustavo Lima, a prefeitura paga se quiser. Não é obrigado a pagar, não. O pessoal não é ingênuo. Todo mundo sabe que uma prefeitura aceita pagar 10 vezes o valor de um artista, porque geralmente rola propina. Se o artista for honesto, o que é que ele tem que fazer? Ó, meu irmão, o meu valor para eu fazer um show é tanto. 300 mil reais, 400 mil reais é esse. Paga quem quiser. Tanto faz se é governo, se é iniciativa privada, o meu preço é esse. Aí tudo bem. Mas o cara vende o seu show a 200, 300 mil para o particular e para a prefeitura que é 1 milhão, 2 milhões de reais, isso é um absurdo, isso é roubo. E repito, a prefeitura só aceita pagar isso porque é uma forma de desviar dinheiro, sempre foi assim em tudo. Se vai comprar tijolo, eu já dei esse exemplo aqui, saco de cimento, brita, seja o que for, é superfaturado. É uma verdadeira farra Brasil, é por isso que as coisas estão assim, é o povo se acabando, morrendo literalmente, como foi agora em Recife, e acontece o tempo todo pelo país todo. O povo precisa acordar, ter pena dele mesmo, meu irmão. Se a pessoa não gosta dela mesma, é impossível ela gostar de qualquer um. E o povo brasileiro parece que não gosta de si mesmo. É isso que dá pra gente entender quando a gente vê esses mesmos pilantras repetirem as mesmas mentiras e o povo ir atrás, como gado mesmo. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que você tenha entendido a nossa mensagem. Passe esse vídeo adiante, é de extrema importância. Esses vídeos não têm muito alcance, até porque, né? Se os brasileiros soubessem a verdade, não seriam tão patos como são. E do jeito que vai, pro sistema tá ótimo. Mas você, que tem realmente amor à sua nação, ao seu povo, peço que você compartilhe. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, e que Deus proteja cada um de nós. Um abraço. Voltamos amanhã, se assim o Criador permitir. Fui!